estou com vocês todo dia. Para eles, não. Então eu falo para aqueles que têm ouvido, não ouvir, os que têm olhos, não ver. Quem são eles? Sou eu. Não sei se são vocês, mas sou eu. Eu não faço parte daquele povo lá que é escolhido, povo de Israel. Eu sou o gentil. Então eu sou enxertado no corpo através de acreditar em Jesus. Eu falei, ok, então para mim ele fala em parábolas. Então isso não é historinha para criancinha entender. Isso é um papo reto para reinante. É como reinar. É como reinar. E todas as parábolas, todas não, mas quase todas, tem uma que eu vou olhar aqui, porque fica mais fácil, que eu fico nervoso, eu esqueço. Mas tem uma que é Mateus 18, 23, que é que ele conta... Lembra que eu falei da linguagem e a moeda do reino? Mateus 18, 23, ele começa assim dizendo, ó, o reino dos céus, olha você ver, o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seu servo. Eu não vou ler aqui para não pegar muito tempo, eu vou resumir aqui para quem não conhece o que está escrito. Ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante ao seu rei, foi prestar conta com seu servo, que devia muito ele, é esse rei. E ele chegou ali e foi cobrar o servo falou, não tem dinheiro para pagar. Ele falou assim, então faz o seguinte, vende os seus filhos, vende a sua esposa e vem trabalhar de escravo para mim. Acho que foi isso que ele botou ali. Resumindo, o servo dele enjoelhou e pediu ele, por favor, perdoa as minhas contas. E ele com muita compaixão, lembra que isso é Jesus contando, isso é uma parábola, isso não é historinha para menino, isso é um papo para reinante. Ele com muita compaixão pegou e perdoou a dívida desse servo. E esse servo saiu, e esse servo era tipo um encarregado, ele tinha empregados também. E aí ele já foi cobrar as contas dos encarregados também. Pô, peraí, eu tenho uns negócios para acertar, eu acabei de ter que enjoelhar agora na frente do rei. E ele foi, e os servos dele, algum dos servos desse servo, pegou e pediu também perdão. Ele falou, não, você vai ficar preso aqui até você me pagar. E aí esse rei pegou ele chamar para prestar conta com ele. Por que eu agi com você com compaixão, eu te perdoei, e você não fez com ele? Com eles. E assim ele foi castigado pelo rei. Não lembro direito, está escrito lá que ele passou e foi castigado. O que eu estou te falando? É um papo reto que Jesus está contando com essa palavra reinante. Lembra da moeda? Da moeda do reino? Cara, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. O cara tinha acabado de acessar um perdão do rei. E ele começa contando, o reino do céu é semelhante com isso. Ele tinha acabado de acessar um perdão. E ele não proclamou esse perdão para frente. Ele não usou isso para frente. E ele foi castigado por isso. Tá bom? Então, de verdade, eu quero compartilhar com vocês aqui, com um pouco dessa história, que eu nem terminei, né? Eu parei ali em 2020, quando eu comecei, contei um pouco das ações que eu venho tomando na minha vida. Hoje nós já estamos em 2026, muita coisa aconteceu nesses 6 anos, mas é muita coisa mesmo, mas eu não paro. Eu estar aqui em cima hoje é por causa disso. Eu caminhar junto com o Anderson hoje, eu faço parte junto com vários outros aqui da diretoria do Projeto Eu, que a gente se une para poder continuar levando isso para frente, é por causa disso. Não é por ego, não é para estar aqui em cima, para falar, por algo assim, é porque nessa moeda também de um reinante, do reino dos céus, ela funciona assim também, ó. A gente alimenta de uma fonte, e essa fonte, ela é inesgotável. ela é isso aí. Então, porém, por ela nunca terminar, e eu me alimento dela, eu tenho o dever, é moeda do reino, de transbordar isso. Eu tenho o dever de... Por que eu tenho o dever? Se eu quiser tomar uma decisão de não transbordar e viver e pegar minha família e vir aqui para o culto no domingo, tudo certinho, está em paz. Eu aceitei Jesus, eu vou para o paraíso, mas eu não vou acessar o reino. Eu não vou ser um reinante aqui na terra. Eu não vou ter essa vida em abundância que Jesus disse. Entendeu? Então, com essa história minha um pouco, eu espero que você saia daqui hoje com algumas perguntas. Tem alguém que tem alguma pergunta? Lembrando que eu falei que ia falar. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa sobre isso, sobre a minha vida? Você, aqui, ó, se tiver alguém com o microfone, se não tiver, pode você também. Vamos lá, pode você primeiro aí, acho que não tem ninguém. Ó, tem mais um também, vai ter que me dar mais um bocado de minuto aí. Tem microfone aí, ô Ramário? Tem alguém com microfone? Não, o Felipe está pegando lá. Tá bom, obrigado, tá, gente? Porque eu gosto de fazer isso aqui, de deixar vocês me fazer pergunta, porque tem muita coisa que eu vivo que eu não consigo ainda botar assim como
uma aula. Eu consigo, muitas vezes, lá no Projeto Eu, na aula online, que eu estou ali aquele tempo ali com 1 hora, 2 horas, 3 horas que a gente tem ali para dar aula, aí eu consigo melhor. Mas aqui em cima eu não consigo. Então, se tem alguma coisa que você queira perguntar, você pode perguntar, falar o que você quiser, de verdade. O que eu puder responder baseado no que eu tenho vivido, eu vou responder para você, porque é fácil para mim. Tudo que eu falei que hoje aqui é muito fácil para mim, porque é o que eu tenho vivido. São as decisões que eu tenho tomado todos os dias, e eu tenho vivido assim, coisas que realmente inacreditáveis, que é o que a gente vive com Jesus, a partir do momento que eu decidi a ser um reinante, que é viver o reino dos céus aqui na terra. Acho que os meninos têm dificuldade de achar o microfone. Eu vou deixar você usar o meu mesmo. Amém. Primeiro, uma coisa que me chamou a atenção, e aí compartilhar, que você falou que quando você, há pouco menos de 7 anos, começou a ter curiosidade, e aí, na medida que você estudava, tinha mais dúvidas e clareza. Isso me chama a atenção porque a gente que trabalha com pessoas, e não é trabalhar, mas que vive com pessoas, as pessoas geralmente elas acabam tendo aquela mentalidade de ter que aprender tudo primeiro, antes de dar o primeiro passo. E aí depois você trouxe a questão do estilo de vida, e você falou que a pessoa ela nunca vai ser uma milionária se ela não pensar como milionário, ela nunca vai ser um bom marido e nunca um bom pai. Então, o que você pode ajudar a essas pessoas reprogramarem, como você mesmo falou, para que elas possam agir antes de estar pronto? Obrigado, Cielo. Obrigado. Muito boa pergunta, sabe por quê? Lógico que é boa pergunta, né? Como eu disse, não existe pergunta ruim. Como eu posso fazer isso? É para transformação. Deixa eu subir aqui, que eu acho que está dando alguma coisa. É passando por uma transformação. Alô? Estou ouvindo? Ok. Passando por uma transformação. Por que eu estou falando isso? Existe uma grande diferença de mudança com transformação. Então, tem que ter uma decisão de... Eu brinco não, né? Eu converso com alguns amigos aqui de vez em quando, eu falo assim, igual, para ter um casamento verdadeiro, eu tomei uma decisão de vestir a camisa. Igual quando você vai jogar um futebol, você não veste a camisa e está ali para aquele time... Você está ali jogando, é vestir a camisa, é uma decisão. Porque uma mudança, você mudar de mentalidade, é muito frágil. Você pode pegar um monte de, eu gosto desse exemplo, você pode pegar um monte de fezes, passar um perfume nele e tirar do chão e botar nessa mesa aqui. Você mudou de lugar, mudou o cheiro, mas daqui a pouco que vai voltar a feder de novo. A única coisa, você mudou de lugar. Agora, uma transformação é essa mesma fezes, você pegar ela e jogar ela na horta. No pé da couve ali, da alface, vai virar esterco. Nunca mais vai virar fezes e vai virar esterco para aquela planta. Então, é uma decisão de se transformar de verdade. E como que você pode aplicar isso, para responder sua pergunta melhor? Aí é errando, é fazendo. Tipo assim, eu decidi me transformar. Você tá entendendo? Eu não tenho todas as respostas, tinha muito menos antes, muito menos, mas eu decidi, falei, eu vou fazer isso aqui. E vou te contar um testemunho rapidão. Eu comecei a ter uma vida melhor com isso. Por que uma vida melhor? Eu tomei decisão, falei, ok, por que eu vivo, deixei? Lembra que eu falei? Morava de aluguel e tudo mais, o carro e tal. Ok, por que eu faço isso? Vamos comprar uma casa, amor? Vamos. Nós passou um perrengue, compramos uma casa que nem era do nosso sonho, era muito a mais. Nós não tínhamos, o nosso budget não trazia, Deus, por causa da decisão, Deus foi lá e fez um milagre. O milagre não pega ninguém parado. O milagre estava lá me esperando já um tempão, mas eu estava parado, então ele não me pegava. Aí tomei a decisão, beleza. Então, quando eu comecei a viver várias coisas boas, vamos botar assim, nos olhos dos outros, e no nosso conforto também, eu me peguei um dia, orando para o Senhor, eu peguei um dia triste, porque eu falei assim, meu Deus, eu sinto que eu estou agindo como um reinante, usando os princípios, perdoando quem eu tenho que perdoar. Eu consegui chegar ao ponto de não precisar perdoar mais ninguém, que eu não deixo mais ninguém, eu não guardo rancor de ninguém. Mas acontece uma coisa aqui, eu consigo hoje resignificar com 40 segundos e aquilo já foi embora. Só que eu me peguei, que eu fazia isso tudo, porque eu não queria me perder a vida boa que eu estava vivendo. Você está me entendendo? E eu orando para o Senhor, eu falei, Senhor, está errado esse negócio. Que eu deveria fazer isso por amor. Está errado isso. Eu parece que eu não me dava aquelas vontades carnal de fazer os pecados que eu tinha antes de estimação, e eu não fazia porque eu tinha medo de perder aquela vida boa, aquela confiança que a minha esposa estava tendo em mim naquele momento, aquelas coisas boas que estavam acontecendo, e Deus falou comigo assim, está tudo bem, é seu nível, eu te espero. Ele falou, mano, estou te falando assim, verdade, ele falou, deixa aí, é seu nível, eu te espero. E eu
calmei o coração, isso passou. Sei que passou um tempo bom mesmo, e eu tive uma experiência um dia dentro de casa, que eu fiz algo, e até aconteceu lá com a Karine, aí eu fiz algo assim, e a Karine falou um negócio comigo, e eu falei assim, tá aí, eu não faço isso, não tem nada aqui, e não é por você mais, eu não cheguei a falar não, mas eu pensei isso, não é por ela mais, não é pela vida. Aí naquele momento o Espírito Santo me tocou, você mudou de nível, você subiu de nível, porque eu estava num momento que, tipo assim, foi uma coisa assim, que eu falei assim, eu não faço isso aqui mais por causa da Karine, para ela ter confiança em mim, ou por causa disso ou disso. Eu faço pela minha relação com Deus, para não perder a presença dele. Eu cheguei nesse nível, eu não quero perder a presença. Aí ele falou, você mudou de nível. Então, para responder a sua pergunta, cara, eu tive que passar por vários níveis. Não tem como eu estar no nível 1 e já querer pular para o 7. E ele nos aceita. Mano, ele é amoroso demais. Demais. A gente tem uma visão muitas das vezes, Deus, ele é justiça. É lógico que é. Só que ele tem um amor que muitas vezes a gente não compreende. Essa semana eu estava conversando com o Anderson um pouquinho, e eu falei com ele, Anderson, eu tive uma explosão na minha mente aqui essa semana sobre Moisés, né? Sobre Moisés, porque a gente, é fato, está lá escrito, Moisés teve uma passagem, Moisés, que Deus ordenou ele bater na rocha para tirar a água, e ordenou ele tocar, e ele bateu, correto? E naquele momento Deus liberou uma palavra, que ninguém que estava ali ia acessar a terra prometida. Ninguém que estava ali. E depois de muitos anos, realmente ninguém que estava ali acessou a terra prometida, que foram geração, que aquele povo blasfemava e tudo. Só nós estamos falando de Moisés, o único cara que topava tete a tete com Deus. O cara que via Deus e conversava com ele. E estava lidando com milhares de pessoas ali, que blasfemavam o tempo todo, que tinha tirado Deus do Egito, e estava lidando com as pessoas. E aí, por causa disso, Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida, castigou ele. Está me entendendo? Essa fala, eu falando isso aqui, eu tenho certeza, mano, dentro da mente de algum de vocês, está assim, caralho, mas Deus, sabe? Moisés é o cara top, estava lidando com um monte de gente reclamando, lidar com pessoas, eu imagino o que o Anderson passa aí, lidar com pessoas é difícil demais. Aí eu lendo essa passagem lá, e falei, peraí, mas o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, Deus chamou Moisés e falou, Moisés, olha aqui. Aí Moisés, nossa, que terra linda isso. Foi, pois é, isso aqui é a terra que mana leite e mel. Eu imagino Moisés falando assim, deixa eu ir lá chamar o povo para nós entrar. Aí Deus falou com ele, não. Se naquele momento Deus tivesse falado com ele assim, você vai voltar para o deserto, vai voltar para o Egito, aí eu ia, de verdade, ter que buscar outro entendimento sobre isso, que Deus tinha castigado Moisés. Mas o entendimento que eu tinha, que não foi isso que aconteceu, Deus não castigou ele, não mandou ele voltar para o deserto, o entendimento que eu tenho, por causa da experiência com o Deus vivo que eu tenho, é que Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, essa terra aqui, ela mana leite e mel, é muito boa, mas ela é para eles, que eles ainda estão num nível abaixo, você não, mano. Você está num nível, nós dois, é diferente. Eu vou te mostrar, eu vou te trazer agora para uma terra, que ela é, isso aqui não chega nem aos pés. Vocês estão me entendendo que Moisés não foi castigado? Muitos de vocês, têm certeza, até hoje, tinham entendimento que Moisés tinha sido castigado. Cara, ele não foi castigado. Deus não mandou ele para o deserto de volta para o Egito. Ele ali, ele morreu, ele foi junto, ele foi para o governo, para o reino de Deus. Ele foi para não existe nenhuma land, nenhuma terra aqui nesse mundo que é tão boa a estar na presença de Deus. Então, esse é o Deus que nós servemos. Ele não é ruim do jeito que muitas vezes a gente pensa. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. É o Pedro? É Pedro, não é seu nome? Vem cá. Fala, meu irmão. Tá bom? Vamos te ver aqui. Eu fiquei muito feliz de ouvir, porque na mesma época que você fez a pergunta, quem é Jesus, foi mais ou menos a época que eu também fiz. Eu estava num momento da minha vida no ministério que quanto mais eu perguntava para Deus e mais experiências eu tinha, mais eu queria entender quem era Jesus. E eu também me sinto e assumi a postura de um reinante. Quais foram as principais decisões que você tomou quando você teve uma consciência de que você tinha que ser um reinante aqui na terra, que assim, você falou bem assim, não, a partir do momento que eu decidi, eu tive que tomar essa. Quais foram as principais decisões que você tomou? Obrigado, Pedro. Obrigado, irmão. Foram três principais decisões, que é a primeira, a principal dela, ter Jesus como meu suficiente.
Tipo assim, por que suficiente? Tudo está dando errado, porque eu estou testando várias coisas, como eu respondi a pergunta do Ciedes ali. Estou testando algumas coisas e pelo nível que eu estou, algumas coisas dão errada. Porém, Jesus é o suficiente. Ele já é meu salvador. Eu já estou salvo. Então, essa é a primeira. A segunda é que ela é essencial, assim, ela é muito essencial para viver o reino. Não tem como. Uma boa gestão emocional. Ser inteligente emocionalmente. Ser inteligente emocionalmente. É entender. A pessoa chegou, falou uma coisa de mim, ou então chegou um amigo meu que ficou sabendo de uma fofoca e realmente essa fofoca ela é verdadeira. Alguém está blasfemando, falando algo muito ruim de mim. Aí eu tenho uma inteligência emocional para falar assim... Tá tudo bem, mano. Acho que se eu estivesse no lugar desse cara lá também, talvez eu falaria isso mesmo de mim. Tá me entendendo? Tá bem, tá bem. Eu confio em todo mundo até que me prove o contrário. Muita gente leva assim, não, eu desconfio de todo mundo até que me prove o contrário. Eu não, eu confio em todo mundo até que me prove o contrário. Provou, tá tudo bem, deixa ele caminhar, né, e ali na frente nós encontrar de novo, nós é irmão de novo, do mesmo jeito. Então, a boa gestão emocional. E a terceira é desapego. Tem que ter desapego. Tem que ser desapegado, porque tem vários de nós que vivemos aqui nos Estados Unidos e fica aquele apego, né? Nos pais, tem esposa, tem marido e vive aquele apego nos pais. Que eu tenho saudade dos meus pais, saudade da minha terra. Acho que vai voltar para o Brasil, vai viver aquilo tudo de novo, os meus amigos. Não tem, isso aí já era, acabou. Se você que é homem aqui ou que é mulher, que necessita na sua vida ter os seus amigos ainda de infância perto de você, você só é uma criança. De verdade, você é criança. Você não tem condição de desapegar nem dos seus amigos para poder viver algo novo. Então, você só é uma criança. Essa é a verdade. Então, ter boa gestão emocional, ter Jesus como suficiente, a boa gestão emocional e desapego. Os 3 passos, assim, para mim, é os mais importantes. I know, já acabou, mas... O Baiano tem uma pergunta. É a última, prometo. Fala, meu amigo Flávio. Não é pergunta. Tá. Não é pergunta. Eu só quero te parabenizar porque eu vi você chegando aqui chorando, entendeu? Parecendo uma criança e hoje ver você aí com essa palestra. Eu era criança. Entendeu? Então eu só tenho a te parabenizar a tua caminhada. Obrigado, meu irmão. Realmente eu era uma criança. Obrigado. Esse cara, a gente se encontrou agora de novo, mas a gente ficou aí uns 20 anos sem saber, né? Eu conheci ele realmente quando eu cheguei aqui. Eu era criança mesmo, eu chorava mesmo. E por isso, como o Paulo diz, quando eu era criança eu agia como criança, hoje eu sou homem, tenho que agir como homem. Gente, obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Espero que vocês tenham saído aqui hoje com algumas perguntas para você fazer para você mesmo. Obrigado mesmo, tá bom? Obrigado, Carl.